Uma das cirurgias que a gente mais realiza são as cirurgias de hérnia inguinal. E muitos pacientes têm dúvida em relação à recuperação no pós-operatório. Então a gente preparou esse vídeo para tentar sanar e diminuir essas dúvidas para que os pacientes possam ter um pós-operatório mais bem orientados e mais confortável. Em primeiro lugar, não tem restrição de dieta. Segundo, não tem restrição de movimentos. Os pacientes podem andar, fazer caminhadas leves, devem apenas evitar de levantar peso nas primeiras semanas de pós-operatório. Quanto tempo eu devo ficar sem levantar peso? Isso vai depender muito das características da tua hérnia. Então, por esse motivo, a gente acaba individualizando essa orientação para cada paciente. Pacientes que têm hérnias menores normalmente podem retornar às suas atividades, incluindo atividades físicas mais intensas, num curto espaço de tempo. Ao passo que pacientes com hérnias maiores, pacientes mais idosos, pacientes com excesso de peso, normalmente a gente restringe um pouquinho mais de tempo o retorno a essas atividades. Em relação a dirigir, como para as outras cirurgias, a gente orienta os pacientes a evitarem de dirigir por 3 a 5 dias. Não porque a direção vai interferir no resultado da cirurgia, mas sim pelo fato do paciente estar operado, pode interferir na segurança da direção. Então a gente orienta, por uma questão de segurança pessoal, evitar de dirigir por 3 a 5 dias. Normalmente, os pacientes não precisam mexer nos curativos. A gente faz aqueles pontinhos de cirurgia plástica e coloca o micropore grudado direto na pele. Algumas vezes, aquele cortezinho do umbigo pode vazar um pouquinho de secreção e ele pode ficar um pouquinho vermelho e roxo ao redor. Isso é normal e essa secreção vai ser uma secreção mais clara ou eventualmente até uma secreção um pouquinho mais avermelhada, um pouquinho sanguinolenta. Nesses casos, a gente só orienta o paciente a fazer um curativo por cima com uma gaze. Uma coisa que acontece frequentemente no pós-operatório dos pacientes que fazem cirurgia de hérnia inguinal, sobretudo por laparoscopia, é ficar inchado na região onde o paciente tinha a hérnia. Pode ficar tanto inchado como um pouquinho roxo, inclusive a região da bolsa escrotal. Muitos pacientes acham que a hérnia inclusive voltou, mas não é não, isso é normal no pós-operatório, tá certo? Quais são os cuidados e as orientações para diminuir esse inchaço? Em primeiro lugar, um pouquinho de repouso, e aquele a gente chama de um repouso relativo nos primeiros 3 a 5 dias. Repouso relativo não quer dizer ficar o dia inteiro deitado na cama, não. Mas quer dizer evitar fazer longas caminhadas, evitar ficar muito tempo em pé. Outras duas medidas que são antigas, mas que fazem bastante efeito, é fazer um pouco de gelo no local, então compressa de gelo nos 2 ou 3 primeiros dias, sobretudo nos 2 primeiros dias, 2 a 3 vezes ao dia, durante 5 a 10 minutos na região da virilha. Colocar essa compressinha, essa bolsa de gelo. Passadas as primeiras 48 horas, fazer calor local, então bolsa de água morna, também na região da virilha, também 2 a 3 vezes ao dia por 5 a 10 minutos, são medidas que ajudam bastante, diminuem o desconforto e diminuem o inchaço. Elas não são obrigatórias, mas fazem com que o teu pós-operatório venha a ser mais tranquilo, com menos inchaço. Tá? Além disso, o ritmo do intestino pode ficar um pouquinho alterado, porque normalmente os pacientes podem alterar a sua dieta, apesar de não ver uma dieta específica, né, mas se movimenta menos, às vezes muda um pouquinho a alimentação, o ritmo do intestino pode, como após qualquer cirurgia, ficar um pouquinho alterado na primeira semana após a cirurgia. Uma outra coisa que é importante, sim, os pacientes apresentam um pouco de desconforto. Por mais que hoje os pacientes fiquem internados às vezes menos de um dia, 12 horas é o tempo de internamento, opera de manhã e vai embora no final da tarde, pelo fato do trauma da cirurgia, é normal que os pacientes apresentem desconforto, sobretudo nas primeiras 2 semanas. Esse desconforto tende a acontecer principalmente quando o paciente se movimenta e ele é menos intenso quando o paciente se coloca em repouso. Muitos dos pacientes não encaram nem como uma dor, mas como um desconforto e que inclusive tende a ir diminuindo ao longo dos primeiros dias. Isso é também um limitador daquilo que o paciente se sente confortável ou não para fazer no pós-operatório. A maioria dos pacientes, depois de uma cirurgia de hérnia inguinal, depois de uma semana, 10 dias, está voltando às suas atividades habituais. É lógico que depende também do trabalho do paciente. Se esse paciente tem trabalhos físicos mais intensos, às vezes ele vai precisar de um tempo um pouquinho maior de recuperação.
E como para toda cirurgia, a gente recomenda os pacientes voltarem no pós-operatório depois de uma semana e também depois de um mês para fazer a reavaliação. E se alguma coisa acontecer diferente, se o paciente tiver algum sintoma anormal, ou seja, uma dor muito intensa, um inchaço abdominal ou uma dor localizada que não ceda com os analgésicos, assim como eventualmente a presença de febre, os pacientes são orientados a procurarem o nosso serviço para que possam ser avaliados por nossa equipe cirúrgica e evitar assim um risco de complicação maior no pós-operatório.